Na questão 1, é uma questão do Enem de 2013, e ela diz o seguinte: o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e a 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. Então, os postes, pessoal, é o segmento BD e o segmento AC. E a haste é representada pelo segmento EF, que é este segmento aqui. EF, então temos dois postes, um de 4 metros, outro de 6 metros, e ele quer colocar uma haste aqui. Só que aí tem uma informação importante aqui agora. Ele fala que todos são perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento AB, e aqui então nós temos o segmento AB. Todas essas hastes são perpendiculares, quer dizer que elas formam um ângulo de 90 graus com esse segmento. Importante essa informação que nós vamos precisar dela depois. E por fim, ele fala que os segmentos AD e segmentos BC representam os cabos de aço que serão instalados. Então são esses dois segmentos aqui cruzados que vão passar exatamente no alto da haste. E aí ele pergunta qual deve ser o valor do comprimento dessa haste. Ok? Pessoal, tem aqui as opções 1 metro, 2 metros, 2,4 metros, 3 metros e 2 raiz de 6 metros, mas vamos reorganizar as ideias em uma outra tela aqui. Novamente, representando essa mesma situação, é preciso lembrar que nessa parte do conteúdo está sendo abordado a semelhança de triângulos. Então, se nós queremos focar na semelhança de triângulos, é preciso lembrar que os triângulos são semelhantes por alguns determinados casos e, quando confirmada a semelhança, nós podemos tirar algumas reflexões, algumas proporções das medidas dos lados dos segmentos desse triângulo. Então, aqui, eu quero que vocês observem esse triângulo CAB e esse triângulo EFB. Eu vou retirar os dois e escrevê-los de forma separadas para vocês entenderem o seguinte. Este ângulo, pessoal, ele é comum tanto a esse triângulo maior quanto ao triângulo menor. Esse poste ele forma um ângulo de 90 graus, então aqui é 90 graus. A haste também é perpendicular, então ela também forma um ângulo de 90 graus. Quando nós temos dois ângulos comuns entre dois triângulos, nós podemos falar que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Consequentemente, o terceiro ângulo terá a mesma medida, mas o caso de semelhança é o caso ângulo-ângulo. Se você tem um triângulo e ele tem dois ângulos iguais, automaticamente ele é um triângulo semelhante ao outro. E o que implica um triângulo ser semelhante ao outro? Reparem, esse pedaço aqui, que nós vamos chamar de x, ele é exatamente a medida dessa parte do triângulo, desse cateto maior do triângulo, já que ele é um triângulo retângulo, ele é essa medida. Essa outra parte aqui nós vamos chamar de y, para quê, pessoal? Para nós podermos falar que esse triângulo maior, a parte de baixo dele toda, que é o outro cateto maior, é x mais y. E aí nós temos a informação que aqui é 4 metros, e aqui é o EF, que é a haste, representa a haste que nós queremos descobrir. Então, nessa parte de semelhança de triângulo, quando envolve vários triângulos, nós vamos tirar proporções, nós vamos tirar relações válidas para depois nós conseguirmos chegar até uma resposta. Então, observe que eu vou falar o seguinte, eu vou falar que o EF, que é esse lado, está para 4, assim como o x, que é esse lado, esse cateto do triângulo menor, está para x mais y. Isso é uma proporção, pessoal. Proporção é uma igualdade de razões. Razão é essa divisão. Você dividir um segmento pelo outro. Dividir o segmento F pelo segmento CA, que é o 4. Então, quando você dividiu essa razão, e também tem uma outra razão do outro lado, quando você igualou essas duas razões, você encontrou uma proporção. Então, essa proporção eu vou fazer a multiplicação cruzada. EF vezes x mais y é igual a 4 vezes x. Ok? Temos aqui uma equação. Nós vamos guardar essa equação e pensar nesse mesmo esquema, porém de uma outra perspectiva. Agora, nós vamos imaginar esse triângulo que vem da direita para a esquerda e nós vamos fazer o mesmo processo. Só que agora, repara aqui, triângulo
DBA. Triângulo DBA, ele tem esta medida aqui como base, que é x mais y. Então, nós podemos afirmar que o cateto maior dele é x mais y, beleza? E também podemos afirmar que esse triângulo menor EFA, né, EAF, ele também vai ser semelhante, ele vai ter a sua medida do cateto aqui como y e ele vai ser um triângulo semelhante. Por que que ele vai ser semelhante, pessoal? Porque aqui também é 90 graus, não é da perpendicular, tanto, né, a haste quanto o poste. Então, esse poste é perpendicular, aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus e aqui é 90 graus. E como eles já tinham um ângulo em comum, nós podemos falar que esses dois ângulos, né, que esses dois triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Como eles são semelhantes, eu posso fazer a mesma proporção. Eu posso falar que EF está para 6, assim como o y, né, que é do triângulo menor, está para x mais y. Repara que eu estou comparando a respectiva, né, o respectivo lado desse triângulo com esse maior. A parte de baixo do triângulo, o cateto maior dele, com esse outro cateto. Aqui, se tivesse o valor da hipotenusa, nós poderíamos comparar e por aí vai. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou encontrar uma equação multiplicando o cruzado. É f vezes x mais y e 6 vezes y. Toda essa ideia de encontrar, né, segmentos proporcionais é justamente para nós chegarmos no seguinte passo, pessoal. De termos duas proporções válidas. Aqui temos uma razão, f está para 4, assim como x está para x mais y. Agora nós temos uma proporção. Cada parte dessa é uma razão, pessoal. Quando nós igualamos duas razões, nós temos uma proporção. Isso significa que se eu dividir o f por 4, tem que dar o mesmo valor da divisão do x sobre o x mais y. Aqui na segunda parte, nós multiplicamos o cruzado, f vezes x mais y igual a 4x. E depois, olhando, né, os triângulos da direita para a esquerda, nós encontramos que f está para 6, assim como o y está para x mais y. E depois multiplicamos o cruzado e chegamos até a essa equação também. Aqui, turma, nós vamos chamar essa primeira parte de equação 1, f vezes x mais y igual a 4x, e essa parte de baixo de equação 2, que tenha o mesmo início e no final é 6y. Qual que é a ideia quando você está trabalhando semelhança de triângulo, sistemas de equação, porque aqui você tem uma equação, aqui embaixo você tem outra equação com mais de uma incógnita. A ideia é você encontrar uma relação entre uma incógnita e a outra, entre o x e entre o y, para a partir daí você conseguir manipular algebricamente, criar relações válidas. Então aqui, como essa parte, né, sai um pouco torto aqui, mas como essa parte é f vezes x mais y é comum a essa equação de baixo, é f vezes x mais y, se o 4x é igual a essa parte e o 6y também é igual, eu posso afirmar que o 4x é igual ao 6y. E aí depois, passando esse 4 dividindo, ou seja, se aqui ele está multiplicando, eu passo ele do outro lado dividindo. Isso acontece porque, na verdade, nós estamos dividindo dos dois lados, né? Deixa eu mostrar aqui. Nós estamos dividindo dos dois lados por 4. Só que aqui, quando eu vou dividir por 4, dá 1, eu não preciso colocar na frente do x. E aqui fica 6y sobre 4, que eu posso simplificar dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3, e 4 dividido por 2, 2. E aí eu terei 3y sobre 2. Encontrei uma relação válida entre o x e entre o y. Eu sei que para cada x equivale a 3y, 3 vezes y dividido por 2, né? 3 meios vezes y, seja lá como você quiser interpretar, é válido. O que nós precisamos lembrar é que nós tínhamos algumas proporções anteriormente, que tinham duas letras diferentes. Nesse caso, nós vamos ter só uma. Nós vamos ter só o y, porque eu vou substituir o x pelo 3y sobre 2. E aí, como f está desse lado e é o valor que nós queremos encontrar,
nós vamos isolar ele para que nós possamos tentar ou encontrar o valor diretamente ou encontrar uma outra relação entre o f e o y. Então aqui eu faço o seguinte, eu vou resolver primeiro essa soma de fração, lembrando que o denominador embaixo do y é 1, e o MMC entre 2 e 1 é 2, eu vou reescrever y sobre 1 com denominador igual a 2. Para eu fazer isso, pessoal, basta lembrar o seguinte, o denominador é 1. Eu quero escrever com denominador igual a 2, então eu vou multiplicar por 2, porque 1 vezes 2 é 2. Só que eu não posso multiplicar apenas o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, a fração 2 sobre 2, né, a razão aqui 2y sobre 2, ela é equivalente a y sobre 1. Até porque se eu dividir 2y sobre 2 é y. E se eu dividir y sobre 1 é y também. Então aqui fica fácil de somar. Denominadores iguais eu mantenho o denominador. Somo os numeradores 5y. 3y mais 2y, 5y. E aqui antes de fazer essa divisão do lado de cá, eu vou isolar o EF, eu vou deixar ele sozinho. Então, para deixar ele sozinho, esse 6 que estava desse lado, dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Lembrando que isso acontece, turma, porque você, na verdade, multiplicou por 6 dos dois lados. Então, se você multiplicou por 6 aqui, ficou 6y. Se você multiplicou por 6 aqui, ele vai se anular. E aí vai ficar só o EF. Aqui sim nós temos uma divisão de fração. O 6y, embora não tenha o denominador dele é 1. E embaixo, até coloquei de vermelho, temos outra fração que é 5y sobre 2. Dividindo essa fração, eu pego a primeira fração, 6 sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Era 5y sobre 2, vai ser 2 sobre 5y. Multiplicando numerador com numerador, eu vou ter 12y, denominador com denominador, eu vou ter 5y. E vou chegar na seguinte relação, 12y sobre 5y. Lembrando que qualquer valor que você divida pelo outro que seja igual, pessoal, x dividido por x é 1, y dividido por y é 1, 10 dividido por 10 é 1, 100 dividido por 100 é 1. Então, por este motivo, que sempre que eu tiver alguma letra, ou algum valor igual, tanto na parte de cima do numerador quanto na parte de baixo, eu posso meio que cancelar. E aí vocês têm o hábito de cancelar, isso acontece por isto. Porque olha só, se eu dividir y por y vai dar 1, e se eu dividir 12 por 5 vai dar 2,4. Se eu multiplicar 2,4 por 1 não é o 2,4, então por isso que normalmente nós podemos falar que foi cancelado. E aí nós já encontramos a resposta, não precisou fazer mais relações com as outras informações que nós tínhamos e temos uma opção válida que é o item C, 2,4 metros, que vai ter aquela haste central do desenho.